Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à nossa revisão. Para aqueles que já viram o vídeo anterior já sabem, mas se não, a parte de séries uniformes e pagamentos está sendo revisado no vídeo com as respectivas respostas do questionário, tá? Número 6, que é o vídeo que está acima deste. E aquele é o vídeo que nós vamos falar um pouquinho mais sobre série uniformes e pagamentos. E neste aqui nós vamos fazer a revisão somente até descontos, perfeito? Porque séries uniformes foi algo que a gente já viu semana passada e teoricamente já está sendo revisado nas próprias respostas do questionário. Então, para não deixar esse vídeo aqui maior, optei por suspender essa parte da revisão daqui, ok? Mas vai cair na prova também, tá? Então, muito cuidado e veja o vídeo anterior também. Vamos começar aqui para esse vídeo não ficar muito mais longo do que realmente precisa. Começando revisando lá do início, operações. Nós temos as regras, sinais e operações. Essa parte aqui acredito que ninguém se confunda. Quando se trata de adição e subtração, mais com mais dá mais, tá? Quando você soma números positivos, vai dar resultados positivos. Da mesma forma, quando você subtrai mais números de números negativos, vai continuar dando resultado negativo, perfeito? Já se mais com menos, pode dar mais ou menos. Depende de qual que é a proporção dos números positivos e negativos que estão havendo dentro dessa continha aqui, ok? Se os números negativos forem maiores que os números positivos, obviamente o resultado vai ser negativo. Se for o oposto, será positivo, ok? Essa parte, como eu tinha dito, acredito que ninguém se confunda aqui, porque isso aqui é bem natural e intuitivo, acho que para todos nós. Onde o bicho pega mais é aqui em multiplicação e divisão. Porque aqui envolve aquela questão da inversão, quando, por exemplo, menos com menos vai dar positivo. Então, se multiplicando um número negativo por um número negativo, vai dar um resultado positivo. E também se lembre de um detalhe, se você fizer a divisão de um número negativo com um número negativo, também vai dar um resultado positivo, beleza? Isso aqui tem que tomar muito cuidado, porque isso aqui acaba afetando bastante o resultado final de muitas continhas. Mais com mais sempre vai dar mais, seja em situação de divisão ou multiplicação. E mais com menos sempre vai dar menos. Isso aqui vale tanto para multiplicação, no caso multiplicando um número positivo por um número negativo, que vai tornar o resultado final negativo, ou também pela divisão. Se tiver algum número positivo sendo dividido por um número negativo, vai dar um resultado negativo. Da mesma forma que se tiver um número negativo sendo dividido por um número positivo, vai dar também um resultado negativo, tá bom? Tem que tomar cuidado aqui com esses pequenos detalhezinhos e que isso aqui também vale para divisão e não somente para multiplicação, tá? Como a gente está mais acostumado. Tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa aqui, porque isso aqui afeta bastante o resultado final de qualquer exercício que foi passado até agora. Nós temos que respeitar as prioridades da resolução dos exercícios. A gente sempre vai partir da seguinte ordem: potência, raiz e logaritmo, depois nós fazemos as multiplicações e divisões, e por último adição e subtração. Mas detalhe que não acaba por aqui, conforme a gente já viu durante o bimestre, propriamente dito, nós temos que respeitar a ordem também de parênteses, colchetes e chaves. Então primeiro a gente faz os parênteses, seguindo essa ordem de prioridade aqui, fazendo primeiro as potências, raízes e logaritmos, depois multiplicação e divisão e por último adição e subtração. Assim que acabou todas as operações, a gente pode fazer dentro do parênteses, a gente parte para os colchetes, e nós vamos seguir essa ordem aqui de prioridade novamente. Depois que terminarmos todas as operações que tem dentro ali do colchete, a gente abre o colchete e fazemos todas as operações dentro das chaves, tá? Essa ordem de prioridade aqui, tanto a ordem de prioridade da parte dos próprios símbolos, como parênteses e afins, tem que ser respeitada à risca, porque senão o resultado não vai dar certo, tá? O resultado final não vai ser o mesmo e não vai ser o correto, ok? E um detalhe importante, é sempre na ordem que aparecem, ok? Isso aqui confunde bastante também resultados onde tem, por exemplo, operações com multiplicação e divisão na mesma ala, ali dentro da conta que nós estamos fazendo. Então tem que tomar bastante cuidado e respeitar também essa ordem, da ordem que aparecem aqui no sentido literário, tá bom? Da esquerda para a direita. Regra das operações de adição e subtração, ok? Para nós obtermos alguns resultados e algumas situações, vocês já estão acostumados ao decorrer do bimestre que nós vamos ter que isolar nossa incógnita de maneira que só fique, que a gente consiga obter o resultado que ela realmente é representada, ok? Às vezes, por exemplo, de uma forma a gente não vai saber quanto tempo determinada aplicação rendeu para chegar em determinado valor. Às vezes a gente sabe, por exemplo, quanto tempo ela rendeu a taxa e sabe o valor inicial, mas não sabe o valor final. Tudo isso aqui é obtido por meio de isolando uma incógnita, ok? Você isola uma incógnita de maneira que você consiga resolver o restante da própria conta, de maneira que você consiga chegar no resultado dela. Que exemplo aqui, x mais 4 igual a 12. Então nós pegamos esse 4 e passamos para o lado direito como negativo, ok? Lembrando que quando a gente passa um número, o sinal da igualdade, do lado esquerdo para o direito, ou vice-versa, nós temos que inverter o sinal dele. Então se ele está positivo para o lado esquerdo, a gente passa ele como negativo para o lado direito. Se o lado direito estiver negativo, ele passa como positivo para o lado esquerdo, e assim por diante. Correto? Então aqui vai ficar x igual a 12 menos 4, esse 4 positivo passou como negativo para o lado de cá, faço subtração e descubro que x é 8. Nesse caso aqui, basicamente a mesma situação, nós pegamos aqui x menos 7 igual a 17, pegamos esse 7 negativo e passamos com positivo para o lado direito.
vai ficar x igual a 17 mais 7, ou seja, x igual a 24. E nessa situação aqui, nós temos menos x, menos 50 menos x igual a 50. Pego aqui esse 50 negativo para o lado esquerdo e passo com positivo para o lado direito, vai ficar menos x igual a 50 mais 50, ou seja, menos x igual a 100, ou simplesmente eu posso pegar aqui esse menos 1 que está aqui na frente desse x multiplicando ele, ok? Se esse x aqui é negativo, tem um menos 1 multiplicando ele. Passo ele dividindo para a parte de baixo, lembrando que a operação inversa e multiplicação é divisão. E 100 divididos por menos 1 vai ficar menos 100, ou seja, x igual a menos 100 também. Eu posso inverter o sinal de ambos os lados, de maneira que o resultado ainda continue sendo igualmente proporcional e válido. Então, menos x igual a 100 é a mesma coisa que x igual a menos 100, perfeito? Só passei o sinal negativo que estava para cá, para o lado de lá, e deu tudo certo no final. Regra de operações, multiplicação e divisão. Então aqui no caso, se está multiplicando do lado esquerdo, como falei agora há pouco, ele passa dividindo para o lado direito, ok? 2x igual a menos 14 é a mesma coisa que x igual a menos 14 dividido por 2. Peguei o 2 que está multiplicando aqui, passei dividindo para a parte de baixo. Vai ser x igual a menos 7. E desse lado de cá, nós temos a seguinte fração, que se torna um pouquinho mais complexo tudo, né? 2x dividido por 3 igual a 4. Como que eu resolvo isso aqui? Passando algumas coisas do lado esquerdo para o lado direito, de maneira que eu isole a nossa incógnita. Como fazemos isso? Primeiramente, pegamos esse 3 que está dividido na parte de baixo e passamos ele multiplicando para o lado direito. Vai ficar 2x igual a 4 vezes 3. 3 está dividido aqui, passo multiplicando para o lado de cá. Perfeito? Resolvo simplesmente essa equação, essa operaçãozinha aqui dentro. Vai ficar 2x igual a 12, ok? Como que eu finalizo? Pego esse 2 que está do lado esquerdo e passo ele dividindo para o lado direito. Está multiplicando do lado esquerdo, pode passar dividindo para o lado direito. Vai ficar x igual a 12 divididos por 2, ou seja, x igual a 6. Perfeito? Eu acho que isso aqui, nessa altura, acho que a maior parte de vocês já não tem mais dificuldade, beleza? Mas qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer dificuldade que apareça, entre em contato comigo que eu estou aqui para ajudá-los, beleza? Por fim, regras, operações, potenciação, radiação e logaritmação. No caso, x elevado a b igual a c, x igual a raiz de b de c, ok? Isso aqui é mais difícil a gente chegar a utilizar essa situação, mas é comum quando, por exemplo, a gente não consegue mais fazer, por exemplo, a potenciação de um lado, porque às vezes a potência é uma incógnita, a gente pode passar como raiz para o outro lado, tá? Ou simplesmente com a parte interna que está sendo afetada aqui pela potência, né, a gente não tem ela, ok? Então, em situações que para conseguir isolar de vez a nossa incógnita, nós simplesmente pegamos e passamos o problema para o outro lado, onde a gente realmente consegue resolver. E se está passando de potência, para o outro lado vai virar raiz. E se tiver raiz de um lado, vai virar potência de outro. Perfeito? Para manter as proporções em ambos os lados da igualdade. No próximo aqui nós temos a elevado a x igual a b. Para descobrir o x, a gente pode fazer essa seguinte operaçãozinha aqui. Fica x igual a log de b divididos por log de a. Obviamente o log, quando não demonstra a base é 10, se lembre disso, e é o mesmo símbolo que aparece na maior parte das calculadoras, pelo menos as científicas já contém esse detalhe, na do Windows, no Android, na iOS, todas essas contêm a simbologia de logaritmo, tá? Então, basta aqui fazer a função log da calculadora do valor de b e dividir pelo valor, né, o resultado final da função log de a, e com base nisso você já consegue pegar e descobrir o valor que era x, que o que estava levando a para dar o resultado igual a b. Isso aqui a gente chegou a utilizar algumas vezes ao decorrer do bimestre, tá bom? Mas são alguns casos bem isolados, mas é uma operaçãozinha interessante para resolver problemas matemáticos. Continuando. Eu vou ficar sem voz até o final desse vídeo, mas vai valer a pena porque todos vocês vão conseguir revisar o conteúdo e tirar notas excelentes na prova e serem aprovados logo de cara já no meu primeiro bimestre. Então, vamos lá. E obviamente isso não é possível, tá? Tem que tirar uma nota mínima no segundo ali, mas se tirar 100 aqui agora já fica bem mais fácil de conseguir aprovação no semestre. Então, revisando desde as primeiras bases lá de trás, como surgiu o dinheiro. Lembrando que tudo começou com escambo, perfeito, e foi passando, digamos, para moedas, não exatamente moedas, mas materiais de troca, baseados no valor daquele material, ou pelo menos na raridade dele, ou até mesmo na utilidade, que nem já foi feito em questões como temperos e sal. Depois passou a ser uma moeda que basicamente era constituída desse mesmo material, mas em geral possuía uma marca para poder evitar roubos e outros tipos de crimes com base nisso. Com o passar do tempo surgiu as moedas fiduciárias, seriam moedas que elas têm um valor que é mais por meio de algum acordo, certo, comercial, e não exatamente de um valor material. Então, por exemplo, as notas de dinheiro que nós temos hoje em dia, se você pegar e vender o papel, necessariamente ele não tem um valor muito grande. Mas se você pegar e considerar que aquilo representa realmente um poder econômico de um determinado país,
e acordado livremente entre todos, de maneira que alguém pode trocar algo que seria bem mais caro, por exemplo, um carro, por um punhado de papel, ou até vezes menos que isso, simplesmente uma transação digital da transferência de valores de uma pessoa para outra, significa que isso aqui possui realmente o valor que ele representa, ok? Isso vai muito mais de um acordo entre a sociedade e a humanidade do que um valor propriamente dito de base material. Nós temos as transações digitais, tá? Depois nós temos as carteiras digitais e temos também as criptomoedas que surgiram talvez aqui praticamente em paralelo, tá? Toda essa evolução digital, né? O cartão de crédito é mais antigo, mas esses dois aqui. E que, quem sabe, no futuro acabem tendo um papel de destaque ainda maior. Hoje em dia, acho que pelo menos a maior parte dos brasileiros encara isso aqui como investimento, assim como boa parte das pessoas do mundo, tá? Mas ainda assim, tira as operações ilegais, cada vez mais o mercado isso aqui acaba se abrindo e as pessoas acabam se tornando adeptas, principalmente por uma espécie de ganância em ver que isso aqui está se desenvolvendo bastante. Então, vamos lá. O escambo e suas dificuldades. Escala comparativa, como comparar produtos diferentes para aplicações diferentes, como criar um preço padrão, tá? Pensa que isso aqui a gente tratou bastante durante o começo do nosso bimestre. A lógica de fazer um comércio de uma livre troca entre trocas equivalentes era extremamente difícil a partir do momento que você tinha um produto, normalmente uma commodity, e queria trocar por outra que era do seu interesse. Isso gerava um poder de barganha desproporcional entre as partes. Às vezes você queria muito o pão que alguém tinha, mas aquela pessoa podia querer pouco o artesanato que estava oferecendo. Então isso gerava uma espécie de discrepância, uma grande inflação, desvalorizando muito às vezes o produto que você tinha para obter algo que você realmente precisava. Esse tipo de situação é resolvida simplesmente tendo uma moeda de troca comum. Em logística, como mover sua riqueza, pense que transportar sua riqueza em ouro é algo extremamente difícil, tanto que tem muitos filmes que falam sobre tentativas de roubo de baú, etc, por causa disso, e é muito fácil você perder tudo que você tem porque não existe basicamente um rastro. É fácil de você derreter, acabar com as marcas e ficar com aquela riqueza independentemente daquela pessoa permitir isso ou não. E como transferir a sua riqueza para qualquer um em qualquer lugar? Pensa que sua riqueza é material, ela está no meio físico, você teoricamente teria que transportá-la fisicamente para alguém. Isso geraria esses problemas que foram falados agora no exemplo anterior, como roubo, etc. E também a dificuldade do custo logístico de transferir esse dinheiro, certo? Para proteger ele e evitar esses crimes, igual foi falado. Características do dinheiro. É transferível, adiável, pode se comprar de qualquer um, permite fazer transações de longas distâncias e o dinheiro ajuda a medir o valor das coisas. Esses tópicos aqui são fundamentais para a matemática financeira, perfeito? Isso permite que a gente calcule o custo de oportunidade de maneira que você consiga emprestar um dinheiro para qualquer pessoa em qualquer lugar e dessa forma receber uma remuneração por estar correndo risco, por estar fazendo isso, por o dinheiro não estar em suas mãos e você não poder empregar em algo que você realmente queira ou tenha valor para você, você vai lá, abre mão desse dinheiro e recebe uma comissão em cima disso ao longo do tempo até receber esse dinheiro de volta, perfeito? Quase toda a matemática financeira está associada a essas características que o dinheiro possui. Conclusão, todas as finanças consistem em interligar pessoas que têm mais dinheiro que precisam com pessoas que precisam de mais dinheiro que têm e que usarão produtivamente em grande parte dos casos. Então, no caso aqui, as finanças basicamente é uma gestão onde você deixa o dinheiro, a partir do momento que você não precisa dele de imediato, com alguém que vai fazer um bom uso desse dinheiro e dessa forma você recebe uma pequena remuneração em cima disso. Deixar o dinheiro para lá no banco vai render uma quantidade ínfima de dinheiro todos os meses, né? Algo que não chega a valer muito a pena, mas se tiver dinheiro e um pouco mais de ousadia, você consegue fazer ele render razoavelmente bem, emprestando para as entidades certas no momento certo, ok? Fazendo as devidas distribuições ali, para não perder dinheiro ali, seja por correr risco demais e ao mesmo tempo também não deixar de ganhar dinheiro por correr risco de menos, perfeito? O equilíbrio é a solução de tudo, ok? Então, basicamente a área de finanças consiste nessa gestão monetária de que você vai fazer com o seu dinheiro para quem você vai emprestar. Tá bom, deixa o dinheiro no banco. Então você está emprestando para o banco basicamente, tá? Obviamente a autonomia que ele pode fazer com o teu dinheiro ali é limitada, tá? Principalmente se está no depósito como poupança, mas em geral o dinheiro está na mão do banco para ele poder gerar recursos da melhor maneira possível, enquanto você não faz. O ideal é tomar as rédeas da situação e você emprestar para quem você quiser, investir em que você realmente acredita e dessa forma obter melhores rendimentos. Então, vamos passar agora aqui para as primeiras fórmulas propriamente ditas de matemática financeira que nós estudamos. Mas antes disso, vamos ter uma revisão sobre os fatores que estão envolvidos nos cálculos em geral que nós vimos desde o começo do bimestre até o momento. Juros, ceder dinheiro para uma pessoa, seja ela física ou jurídica, é um sacrifício envolvendo riscos e, portanto, deve ser remunerado. Os juros permitem a formação de poupança e de novos investimentos na economia. Isso aqui, para a economia se desenvolver, é algo de extremo valor, perfeito? Se as pessoas guardassem o dinheiro em casa, teoricamente instituições que aproveitam esse dinheiro para emprestar para empresas
para que essas empresas possam realmente ter, digamos, mais capital de giro, poder investir no seu crescimento, etc., a economia seria muito mais estagnada se não tivesse toda essa estrutura. Da mesma forma, esses mercados de capitais, por outro lado, onde vocês podem pegar o dinheiro de vocês e emprestar para quem vocês queiram, por meio de alguns intermediários ali, mas vocês conseguem fazer isso e dessa forma conseguir até mesmo aumentar a eficiência e a propensão de ganhos que vocês têm. Então, os juros é essa relação, basicamente é uma remuneração para você pegar o dinheiro que você não precisa agora e empresta para um terceiro que vai saber o que fazer com ele e está disposto a te pagar uma comissão por isso, e além de devolver o teu dinheiro depois. Essa é a parte importante. Os juros devem ser eficientes e capazes de remunerar e cobrir a perda do poder de compra motivada pela inflação. Vocês já sabem, né, obviamente, a gente vive no Brasil. No Brasil todo mundo é PhD praticamente em inflação, né? Em ir no mercado e poder comprar menos na próxima compra do que você podia na compra anterior. Basicamente essa relação. Então, sabendo que o dinheiro desvaloriza, ou que pelo menos o poder de compra de cada indivíduo aqui no Brasil diminui constantemente, quando se empresta dinheiro, tem que no mínimo cobrir isso, né? Senão o investimento não vale a pena. Tem que cobrir o custo da oportunidade devido à privação do proprietário de seu dinheiro por determinado período de tempo. Você tem R$1.000 agora, você pode gastar esse R$1.000, sei lá, em sorvete do Mac, se quiser. Teoricamente, isso talvez faça feliz ou talvez faça passar mal da saúde, mas em geral, você estaria investindo esse dinheiro em si mesmo. A partir do momento que você abre mão de pegar esse dinheiro e investir em si mesmo e cede para um terceiro, você tem que ser remunerado por isso, porque esse dinheiro estaria fazendo um bem para você, seja em lazer ou simplesmente investindo em algo que fosse mais interessante para você. Então, nesse caso, o dinheiro tem que cobrir também essa pequena desvantagem do dinheiro não está indo para uma oportunidade, está indo para outra, ok? Então ela tem que ser mais vantajosa para você e tem que cobrir o que você ganharia investindo dinheiro em outra situação. E os riscos envolvidos, pois sempre existem incertezas em relação ao futuro. Quais são os riscos aqui envolvidos? Primeiramente, você estima uma inflação. Você não tem certeza de qual vai ser a inflação no próximo período. Teve uma treta recente, inclusive no governo federal, onde não foi previsto corretamente quanto seria a inflação no período passado, na hora da construção do orçamento público. Isso gerou um erro lá de alguns bilhões, certo? Provavelmente, se não me engano, foi uns 40 bilhões. Enfim, eu não estou me atualizando muito da situação, estou evitando um pouco de política para não estressar, né? Sabe como é a situação do nosso país. Mas enfim. Nós trabalhamos sempre com estimativas, então é necessário ter pelo menos uma margem de segurança acima daquilo que você estimou para garantir, porque sempre se considera o pior cenário nessas situações, que você não vai realmente ser pego ali desprevenido, ok? E tem outros riscos também, tem coisas mais difíceis de prever, como uma pandemia, e tem outras situações, como alterações de valor de moeda, situações da economia nacional e internacional, que são um pouco mais fáceis de ser previstas. Então você considera sempre o pior cenário e joga uma gordurinha ainda em cima para conseguir cobrir, mas de maneira ainda que não perca competitividade fazendo isso aí, né? Não adianta fazer um empréstimo com juros 100% ao mês, que ninguém vai querer pegar teu empréstimo. Os juros também são chamados de rendimento de capital, ganho sobre capital, remuneração do capital. Então, lembrando que em exercícios podem haver as mais diversas situações, onde aparecem mais diversas nomenclaturas e referências ao que seriam os juros, tá? Mas, em geral, pode aparecer dessas formas aqui, ou mais ainda. O que é o capital? O capital pode ser definido como qualquer ativo capaz de gerar um fluxo de rendimentos ao longo de um período de tempo por meio da sua aplicação. O capital também pode ser definido como a quantia inicial que se possui e se recebe. Você pegou o dinheiro e aplicou ele a tanto determinado tempo, certo? É o capital ali, é o dinheiro inicial, é de onde se parte sem ter havido a ação dos juros ainda. O capital também pode ser chamado de capital inicial, caso aqui, perfeito? C0, principal P, valor presente, VP, é o que nós utilizamos aqui nas nossas fórmulas, tá? Até mesmo para evitar confusão, já trouxe aqui o termo mais formal que aparece na calculadora financeira, que nós vamos começar a estudar logo, tá? Vai ser na próxima aula já, vamos começar a tratar os primeiros conceitos. E valor inicial, valor aplicado, depósito inicial, etc. Quanto você aplicou, assim por aí vai, tá? É o valor inicial ali que antes de houver as ações dos juros propriamente ditos. Esse é o principal detalhe e maneira de como definir. O que é o montante? M. É o resultado final obtido da aplicação do capital, ou seja, é o quanto se recebe ou se paga pelo empréstimo efetuado. É composto pelo resultado da soma de um capital e seus juros produzidos. Esse aqui seria o resultado a partir do momento que um juros gerou ou rendeu algo em cima do capital, virou ali um montante, tá? Nós também chamamos ele de valor futuro, é o que nós vimos até agora, recentemente. Pode ser chamado também de capital final, tá? Aqui pode ser CT, pode ter outras formas de aparecer como CF, tá? E assim por diante. O importante aqui é saber ao que se refere como sendo o resultado final após a ação dos juros. Pode ser chamado de valor de resgate, valor final, valor capitalizado, e por aí vai a criatividade do enunciado do exercício.
Período pode ser simbolizado por T ou N, tá? Varia de acordo com o tipo de fórmula, de acordo com a aplicação financeira. É o espaço de tempo pelo qual o capital ficou aplicado. Ele é formado por um número de períodos que podem ser, por exemplo, dias, meses, trimestres ou anos. Pode ser representado pela letra N quanto pela letra T de tempo. Tá? Isso aqui varia realmente do tipo de exercício que estão fazendo e qual vão utilizar. Em geral, o que importa é saber a posição dele na fórmula e o que ele está representando. Além disso, não tem problemas. O que é a taxa de juros? É o valor de aluguel do dinheiro, ou seja, é a remuneração do fator capital utilizado durante certo período de tempo. Nós definimos ali anteriormente o que é juros, no caso seria a remuneração propriamente dita em valor de dinheiro. Já a taxa de juros seria o valor daquele aluguel e quanto vai render proporcionalmente no valor do capital. Tá? Então ele aqui vai estar num percentual, enquanto o valor dos juros propriamente ditos vai estar no valor monetário de dinheiro. Ok? As taxas de juros referem sempre à unidade de tempo, mês, semestre ou ano. A escolha da letra I vem no inglês interest, ou taxa. Na calculadora financeira já tem essa própria indicação aqui mesmo, beleza? Não vai haver muita confusão, inclusive na maior parte dos exercícios que a gente utiliza I realmente mostrando como sendo taxa. Lembrando que a taxa de juros pode ser representada em duas formas básicas, sendo elas o percentual e a unitária. O percentual é que normalmente aparece no exercício, está no enunciado dele. No caso, 15% ao ano, 10% ao semestre, 8% ao mês. Como a gente transforma para a taxa unitária, que é o que a gente realmente usa nas formas, basicamente divide por 100. É 15%, 15 divididos por 100. É 10%, 10 divididos por 100. É 8%, 8 divididos por 100. Se fosse 1%, seria 1 por 100. Se fosse 0,5%, seria 0,5 divididos por 100. Tomar cuidado, tá, para não confundir a partir do momento que os números se tornam pequenos. Às vezes acaba gerando mais confusão, porque as pessoas estão habituadas, por exemplo, aqui, 8%, coloca 2 zeros na frente, 0,0 e repete o 8, perfeito? Lembrando que se for aqui no caso, por exemplo, 1,5, você tem que pegar e manter esses 2 zeros na frente aqui e colocar 1 e 5 na sequência, ok? Tem que tomar cuidado para não confundir e não transformar, por exemplo, 1,5 em 0,15. O que pode acontecer, tá? Se não prestar muita atenção. E a diferença gráfica entre capitalização simples e composta. Lembrando que juros simples, basicamente, os juros são aplicados ali sempre no valor inicial, certo? No capital inicial, no valor inicial, no valor começo, etc. Qualquer nomenclatura que for querer usar. Então, você aplicou R$2.000, a taxa de juros X, esse X vai render sempre aos R$2.000, tá? Ele não vai pegar e não vai render o novo valor já com os juros somados. Diferença dos juros compostos é que basicamente o valor rende ali também sobre os novos juros que são incorporados ao capital inicial, de maneira que vai gerando um valor cada vez maior. De início, há uma diferença muito pequena entre os dois, tá? Mas a partir do momento que o tempo vai passando, há uma diferença discrepante entre os dois, que o pessoal chama de magia dos juros compostos, juros sobre juros e por aí vai, tá? Isso aqui varia bastante conforme a maneira que vocês ouviram, mas em geral, juros sobre juros é uma maneira bem simples de explicar isso aqui. E isso aqui também explica o porquê quando uma pessoa pega e faz uma dívida no cartão de crédito e não paga, fica pagando o mínimo e afins durante um longo período de tempo, ou deixa de pagar, vai ver como simples, sei lá, R$500 vai virar 20 mil em um período curto de tempo, beleza? É a magia dos juros sobre juros. Se você aplicar dinheiro, isso aqui se torna realmente mágico e legal, porque você vê o teu dinheiro rendendo cada vez mais. Mas se for para pegar uma dívida, normalmente tanto os juros acaba sendo maior, né, que você está pegando e brigando com uma instituição financeira, que normalmente tem um poder de barganha maior que o teu em relação ao governo. Então as taxas de juros são bem mais abusivas e você vai ver isso aqui, a magia triste dos juros sobre juros. Se aplicar é a magia feliz. Se você estiver pegando dinheiro emprestado ali, seja do banco, cartão de crédito que for, vai ser a magia triste, ok? Regras básicas de juros simples. Na matemática financeira, tanto o prazo da operação como a taxa de juros devem sempre estar expressos na mesma unidade de tempo. Os critérios de capitalização demonstram como os juros são transformados e incorporados ao capital ao decorrer do tempo. Simples ou linear, no caso podem ver pelo gráfico, é realmente uma reta. E no caso composto exponencial, realmente é um crescimento exponencial aqui, formando uma curva, se distanciando cada vez mais da reta. O regime de capitalização simples comporta-se como se fosse uma progressão aritmética, uma PA crescendo de forma linear. Nesse regime, os juros apenas incidem sobre o capital inicial da operação, não se calcula os juros sobre o saldo de juros acumulados, foi o que foi explicado agora há pouco. Os juros por incidirem exclusivamente sobre o capital inicial, em uma aplicação de R$5.000, por exemplo, a uma taxa de 2% ao mês, sempre serão R$100 ao final de cada período. 2% de 5.000 é R$100, perfeito? Então a cada período vai ser acrescentado R$100. Se no caso fossem juros compostos, os R$100 seria somado aos 5.000 e daí seria tirado 2% dos 5.100, perfeito? Esse valor que seria adicionado, que no caso ali seria
vamos dizer ali, seria 100 e pouquinho. Depois somaria os 5.100 que nós tínhamos anteriormente, e depois você tinha 2% dessa nova somatória, perfeito? Então vai vendo que o valor inicial ali, que é o capital que a gente toma como base para a aplicação dos juros, vai crescendo constantemente, gerando valores cada vez maiores ali de juros que estão sendo pagos. Dessa forma, o crescimento dos juros no tempo é linear, revelando um comportamento idêntico a uma progressão aritmética. Nesse exemplo, os juros totais da operação, 6 meses, seria R$600. Nossa vida seria muito mais fácil se as dívidas que a gente pagasse fosse com base em juros simples, tá? Seria bem diferente do que a gente vê, por exemplo, você vai financiar um imóvel por 30 anos de parcelas, gerando ali um valor abusivo de pagando 3 vezes o valor do imóvel. Isso às vezes sem considerar ainda as taxas que podem fazer as parcelas crescerem ainda mais, tá? Inclusive taxas referentes à administração daquele financiamento e assim por diante. Mesma coisa de um carro, você vai lá, financia um carro, paga um carro, 0,8 no caso, mais 80% ainda do valor do veículo por ter financiado ele. É um mundo meio triste se for ver, mas em alguns casos, para aproveitar o custo de oportunidade, vale a pena você ter o bem e usufruir dele antes de ter que juntar aquele capital e pegar e empregar nele, né? Vai da realidade de cada um e cada um analisar conforme for sua realidade. Dessa forma, o crescimento dos juros no tempo é linear, revelando um comportamento idêntico a uma progressão aritmética. Nesse exemplo, os juros totais da operação, 6 meses, serão R$600. Perfeito? Vai ser sempre R$100, acumulando por 6 meses ali, vai dar R$600. Como os juros variam linearmente no tempo, a apuração do custo total da dívida no prazo contratado é processada simplesmente pela multiplicação do número de períodos, NOT, pela taxa de juros. Por isso que aqui a fórmula é um pouquinho mais simples, tá? Formas utilizadas, nós temos essas daqui, ok? Juros igual a VP vezes I vezes N, ou aqui a gente mais utiliza aqui, valor futuro igual a VP vezes, abre parênteses, 1 mais taxa vezes N, fecha parênteses, tá? Se vocês quiserem obter o valor dos juros, muitas vezes vocês podem chegar e usar diretamente essa fórmula aqui. Normalmente eu aconselho brincar mais com essa, porque essa aqui ela acaba sendo como base para muitos cálculos que a gente já chegou a ver até esse momento e em outros tópicos, né? Então às vezes é interessante pegar e explorar ela, porque acaba sendo fundamental conhecer como aplicar esse tipo de estrutura aqui em outros tipos de situações. E outra aqui que é fundamental, a gente utiliza basicamente até agora, é a fórmula de juros, que é valor futuro menos valor presente, certo? O quanto você obteve por causa dos juros, menos o valor que você tinha quando aplicou inicialmente. Exemplo 1. Eu dei uma reduzida aqui nos exemplos, tá? De maneira que fique mais próximo aquilo que a gente vai realmente ver na prova e não deixar essa aula maior ainda. Uma pessoa aplicou R$10.000 a taxa de 2% ao mês durante 12 meses. Determine o valor acumulado ao final desse período aos juros dessa operação. Então, aqui está pedindo as duas situações, o valor acumulado e os juros. Então, a gente pega aqui, vamos montar nossa fórmula. Valor presente igual a 10.000, é o que nós temos. Nossa taxa é 2% ao mês, dividido por 100 para ter a taxa unitária, N igual a 12 meses. Aplicando na fórmula, fica valor futuro igual a valor presente vezes 1 mais a taxa vezes o período, ok? Aqui no nosso caso, valor futuro igual a 10.000 vezes 1 mais 0,02 vezes 12. Primeiramente, resolvo parênteses, respeitando a ordem de prioridades, eu primeiro faço a multiplicação, 0,02 vezes 12 vai dar 0,24. Somado com 1, nós temos 1,24. Fazemos a multiplicação por 10.000, nós temos 12.400. E agora, obter o valor dos juros, fazemos o valor futuro menos o valor presente. 12.400 é o que a gente obteve depois da aplicação dos juros, menos 10.000, que é o que a gente tinha inicialmente, vai dar um total de juros de 2.400. Acredito que nesse ponto aqui ninguém mais tenha dificuldade nesse tipo de tópico. Exemplo 2. Qual é a taxa de juros mensal cobrada em um empréstimo de R$ 1.500 que será resgatado por R$ 2.700 após 6 meses? Então aqui a gente tem que utilizar teoricamente a mesma fórmula, mas isolando valores, né, variáveis diferentes. No caso aqui, nossa incógnita vai ser o valor de I, que é a nossa taxa. Então nós temos os valores VP igual a 1.500, nossa taxa nós não temos, nosso N é 6 meses e nosso valor futuro é 2.700. Então a gente monta a mesma forma, valor futuro igual a valor presente vezes, abre parênteses, 1 mais taxa vezes N, correto? Então, aqui nós substituímos primeiramente o valor futuro, 2.700 igual a 1.500, que é o nosso valor presente, vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa, que nós não temos, vezes o período. Então, primeiramente, nós temos que isolar essa taxa, como a gente faz, isolando a coisa mais fácil, uma de cada vez ali, seguindo a ordem. Então, primeiro a gente pega esse 1.500 que está multiplicando do lado direito, passa dividindo para o lado esquerdo, vai ficar 2.700 por 1.500, que vai dar esse resultado aqui, 1,8. A partir do momento que só tem o parênteses lá de cá, posso remover o parênteses, e vai ficar 1,8 igual a 1 mais a taxa vezes 6. Na linha de baixo, eu pego esse 1 que está somando aqui, passo ele subtraindo para o lado esquerdo. Então vai ficar 1,8 menos 1 igual a taxa vezes 6.
Fazendo subtração, obtenho 0,8 igual a taxa vezes 6. Pego esse 6 que está multiplicando do lado direito e passo ele dividindo para o lado esquerdo. Vai ficar 0,8 dividido por 6 igual a nossa taxa, ou seja, nossa taxa é 0,13. Ok? Acho que, como tinha dito, esses exercícios são bem mais simples que a gente viu recentemente, então acredito que não esteja sendo tão difícil assim ver isso aqui novamente sem compreender. No caso, compreendendo perfeitamente. É muito tempo falando seguidamente aqui. Vira e mexe, tô olhando aqui o microfone para ver se está gravando aqui com recém. Imagine se para de gravar no meio de tudo isso aqui. Exemplo 3. Quanto tempo leva para o capital triplicar de valor a taxa de 20% ao ano? Sendo aquela operação, então se eu quero triplicar de valor, vai ser um valor futuro igual a 3 valor presente. Duas formas de resolver. Eu posso simplesmente cortar o valor presente, como ele está multiplicando os dois lados, basicamente. Eu meio que estaria tirando evidência que riscaria ele para sem afetar o resultado final. Então bastava eu cortar VP e VP, ia ficar 3 desse lado, igual ao nosso parênteses. Ou eu posso pegar, escolher um valor aqui para VP, substituo na fórmula, correto? Não vai alterar nada o resultado, que aqui no caso eu escolhi 2. Vai ser 3 vezes 2 igual a 6 igual a 2. Passo 2 dividindo para o lado de cá, vira 3 da mesma forma, tá? Então dá para cortar direto e deixar somente o 3. Nossa incógnita aqui seria o n, está aqui dentro do parênteses. Então basicamente quando eu faço essas pequenas operações aqui, fica 3 igual a 1 mais 0,2 vezes n. Para isolar é a mesma coisa do exercício exterior. Pego 1, passo ele como negativo para o lado esquerdo, vai ficar 2 do lado de cá, igual a 0,2 vezes o nosso período que nós não temos. Passo 0,2, está multiplicando do lado direito, como dividindo para o lado esquerdo, vai ficar 2 dividido por 0,2 igual a n, ou seja, nosso n igual a 10. Eu não estou passando com tantos detalhes esse tipo de fórmula aqui, porque vocês já viram bastante, tá? Mas qualquer dúvida que tenha, eu quero que explique com mais calma, entre em contato comigo que eu explico diretamente para vocês. E o último tópico envolvendo aqui juros simples é a taxa proporcional, tá? Que é diferente da taxa equivalente, que em juros compostos o buraco é um pouco mais embaixo. No regime de juros simples, você pode fazer a transformação de uma taxa para outra por meio da denominada taxa proporcional de juros, também chamada de taxa linear. Essa taxa proporcional é obtida por meio da divisão de uma taxa em períodos menores, ou multiplicação dela para períodos maiores, de maneira que obtemos o mesmo valor proporcional para escalas diferentes. Calcule a taxa anual proporcional a 5% ao mês, 10% ao semestre. Ok? Então, calcule a taxa anual proporcional. Então aqui, se eu tenho 5% ao mês, basta multiplicar por 12 e eu vou ter a nossa taxa anual, tá bom? Em juros simples é fácil assim, mágico assim. 10% ao semestre, passando para a taxa anual, eu multiplico por 2, porque nós temos 2 semestres em um ano, da mesma forma que nós temos 12 meses em um ano, e nós multiplicamos aqui, ok? Então, como nós temos 2 semestres em um ano, fica 2 vezes a taxa aqui, no caso, semestral, para transformar em anual. E para transformar a taxa mensal em anual, nós multiplicamos aqui por 12, tá? Porque nós temos 12 meses em um ano. Acho que aqui ainda está tranquilo, tá? Sem grandes dificuldades. Calcule a taxa bimestral proporcional a 3% ao mês e 100% ao semestre. Aqui, taxa bimestral proporcional a 3% ao mês. Um bimestre nós temos 2 meses. Então eu pego a taxa mensal que eu tinha, que é 3%, e multiplico por 2 e vai dar 6% ao bimestre, certo? Se nós em um mês tem 3%, em 2 meses, que é um bimestre, vai ter 6%. Já aqui 6% ao semestre para bimestre, eu não vou pegar e multiplicar. Porque, detalhe, eu estou passando de um período maior para um período menor. Quantos bimestres nós temos no semestre? Um semestre é 6 meses, um bimestre é 2 meses. Logicamente, nós temos 3 bimestres em 6 meses. Então, eu pego aqui e divido, tá? 6% dividido por 3 vai dar 2% ao bimestre. Isso aqui, gente, é teoricamente bem fácil, tudo isso aqui nem vou cobrar na prova. O que eu vou cobrar seria a taxa equivalente, que seria a parte realmente mais difícil. Uma aplicação financeira tem uma taxa de rentabilidade de 2% ao mês a juros simples. Determinar o montante de uma aplicação de R$1.000 por um prazo de 10 dias. VP igual a 1.000. Nossa taxa aqui seria 2%, divididos por 30 aqui no caso, fazendo já a conversão diretamente para dias, vai dar 0,0667. E nosso N aqui seria 10 dias. Fazendo essa conversãozinha aqui, basta colocar tudo na fórmula e obter o resultado final. Valor futuro igual a 1.000 vezes, tá aqui, esqueci de substituir por um pontinho, ficou um xizinho mesmo. Abre parênteses, 1 mais 0,000667 vezes 10. Tá bom? Detalhe aqui, aqui está em percentual. Tem que passar para a taxa unitária. Como que eu faço isso? Divido por 100, aumentou 2 zeros aqui, ok? Fazendo a multiplicação, eu vou pegar aqui, vou ter 0,00667, né? São 2 meias ali, desculpa. Mais 1, que vai dar esse valor que está aqui embaixo. Então fica valor futuro igual a 1.000 vezes 1,00667.
que vai dar o resultado final de R$1.006,67, ok? Basicamente é assim que se resolve esse exercício aqui. Bem simples, tem que tomar cuidado com esses detalhes e essa parte de lógica de converter um período para outro. Finalmente, chegamos agora em juros compostos, tá bom? Então vamos lá. No regime de capitalização composta, juros compostos, os juros de um período são adicionados ao capital para cálculo de cada novo período seguinte. Dessa forma, temos um crescimento exponencial do montante, seguindo o conceito de juros sobre juros. Lembrando aqui que vai fazer essa curvinha, porque os juros, no caso o capital, que os juros estão incidindo, vai aumentando a cada período também, diferente dos juros simples, onde isso não acontecia. Salvo algumas exceções, no mercado financeiro apenas são utilizados os juros compostos como referência nas suas operações, ou seja, juros de cada período são calculados sobre o saldo acumulado. O crescimento do dinheiro se comporta com uma progressão geométrica. No caso anterior, se comportava com uma progressão aritmética, nesse caso aqui com uma progressão geométrica, ok? O mercado financeiro basicamente utiliza essa estrutura aqui. Salvo algumas exceções e alguns países que utilizam os juros simples como uma maneira de atrair o mercado para empréstimos e afins, mas isso aqui é uma situação bem rara e bem distante da nossa realidade atual. Fórmulas para regime de juros compostos. Nós temos a mesma fórmula de juros, tá? Continua sendo juros, valor futuro menos valor presente. Cálculo para obter o valor futuro. Aqui deu uma pequena mudadinha, tá? Seria valor futuro igual ao valor presente mais juros. E a forma que a gente utiliza para quase tudo aqui, valor futuro igual ao valor presente vezes 1 mais nossa taxa. Agora aqui, em vez de ser o N multiplicando a taxa, o N está elevando o parênteses como um todo. E cálculo para o valor presente, VP igual a VF divididos por o valor que tem aqui no parênteses. 1 mais a taxa elevado a N, ok? Essa fórmula aqui que vocês já estão cansados de ver. E a fórmula de juros também, que é basicamente que a gente vai utilizar mais. Quanto receberá de juros no fim do semestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de 5.000 a taxa de 1% ao mês? Juros igual ao valor futuro menos valor presente e valor futuro igual a VP vezes aqui, que é a fórmula que está ali na frente, 1 mais essa taxa elevado a N. Aplicando aqui na fórmula, VP igual a 5.000, nossa taxa é 1%, ou taxa unitária 0,01. O nosso N é um semestre, ou seja, 6 meses. Toda a dificuldade que existe está para converter o valor da taxa, tá? Converter o tempo, teoricamente você consegue fazer isso aí com muito mais facilidade para resolver os exercícios. Sempre que puderem, mexam no tempo e não na taxa. Valor futuro, colocando na fórmula aqui, valor futuro igual a 5.000 vezes 1 mais a nossa taxa elevado a 6, que é o nosso período, ok? Valor futuro fica igual a 5.000 vezes, fiz a somatória do 1 mais 0,01, que é a nossa taxa, obtemos o valor de 1,01 elevado a sexta. Faço a elevação e obtenho o valor que está aqui embaixo, 1,061520 e assim por diante. Faço a multiplicação por 5.000, já obtenho aqui nosso valor futuro. Para descobrir os juros, basta pegar agora o valor futuro menos o valor presente, 5.307,60, que foi o que a gente descobriu aqui, menos de 5.000, que era o valor que nós tínhamos lá no início. Vai dar o total de juros aqui de 307,60. Beleza? Acho que vocês já fizeram bastante exercício ao ponto disso aqui virar tranquilo. Se um capital de R$500 é aplicado durante 4 meses no sistema de juros compostos, sob uma taxa mensal fixa que produz um montante de R$800, qual será o valor da taxa mensal de juros? A forma que nós vamos utilizar vai ser essa daqui, tá? Somente com uma aplicação ligeiramente diferente. Nós temos o valor presente, R$500, temos o valor futuro, R$800. A taxa nós não temos e o período nós temos. Então vai ficar valor futuro, R$800, igual a 500, que é o valor presente, vezes 1 mais a taxa elevado à quarta. Primeira coisa que eu faço, eu pego esse 500 e passo ele dividindo pelo lado esquerdo. Vai ser 800 dividido por 500, que vai dar 1,6, igual a 1 mais nossa taxa elevado à quarta. Se lembra aquela ideia da operação inversa entre potência e raiz? Eu pego o que está em potência lá de cá e passo como raiz para o outro lado. E dessa forma eu consigo isolar quase de vez nossa incógnita. Vai ficar raiz quádrupla de 1,6 igual a 1 mais a taxa. Tirando raiz quádrupla de 1,6, eu obtenho aqui o valor de 1,125 igual a 1 mais essa taxa. Agora ficou fácil. Pego o 1 que está positivo do lado direito, passo como negativo para o lado esquerdo, e já fazendo a subtração aqui, obtenho o valor de taxa de 0,125. Continuando. Exemplo 3. Qual deve ser o tempo para que a quantia de R$20.000 gere um montante de 21.648,64, tá? Aqui na hora de converter para PDF, dá umas jicutico aqui. Quando aplicar a taxa de 2% ao mês no sistema de juros compostos. Então a gente vai ter que utilizar aqui, além da forma clássica de juros, essa lógica que a gente viu ali no comecinho da revisão, que A elevado a x igual a B, ou seja, para, portanto, descobrir o x, nós vamos fazer log de B divididos por log de A, tá? Usando as funções da calculadora com base 10.
Valor presente, nós temos 20 mil. Valor futuro, nós temos 21.648,64. Nossa taxa é 2%, ou seja, 0,02 taxa unitária, e nosso N é nossa incógnita. Perfeito? Então, nós temos aqui valor futuro, 21.648,64, igual a 20 mil vezes o que está dentro do parênteses aqui, que é 1 mais a taxa elevada a N. Pego os 20 mil, passo aí dividindo para o lado esquerdo, vou obter o seguinte valor aqui, 1,082432 igual a 1,02 elevado a N. Isso aqui, basicamente, eu troquei os lados deles, então dessa forma, como mudei ambos os lados, não preciso mudar se os valores são negativos para positivo e assim por diante, tá? Não precisa mudar o sinal das operações. Vai ficar 1,02 elevado a N, tá? Que é o que temos aqui, igual a 1,082432. Agora, para conseguir descobrir o valor de N, eu aplico essa pequena lógica aqui. N é o que está elevando, certo? Seria nosso x, igual a log de B, perfeito? Nosso B aqui é 1,082432, divididos por log de A, que é o valor que nós temos aqui, sendo no caso elevado, que é 1,02, perfeito? Descubro o log desse valor e o log desse e monto a fraçãozinha que está aqui embaixo. Log de 1,082432 é 0,0344. E log de 1,02 é 0,0086. Faço a divisão um pelo outro e obtenho o valor magnífico aqui de 4. Perfeito? Isso aqui é mais um esqueminha de conseguir enxergar essa lógica, aplicar essa forma, principalmente na calculadora ali, e chegar no resultado final. Não tem nada muito mais complicado, a partir do momento que você sabe montar isso aqui e sabe resolver na calculadora. E por final, quanto tempo leva para um capital triplicar de valor a taxa de 20% ao ano? Então, basicamente aqui eu vou utilizar esse mesmo grupinho de fórmulas, tá bom? Então aqui, novamente, nós não temos o período, nós não temos exatamente um valor para valor futuro e um valor para valor presente. Mas a gente sabe que o capital está triplicando, ou seja, o valor futuro vai ser igual a 3 vezes o valor presente. Eu posso pegar, simplesmente, cortar, porque está sendo multiplicado por VP ambos os lados aqui da igualdade. Se eu cortar, eu chego diretamente em 3. Eu posso substituir por qualquer valor, fazer a operação e também chego para o lado de cá, resultado 3, isolando aqui o parênteses, perfeito? Explicações mais detalhadas disso aqui tem em ambas as aulas, tanto de juros simples quanto de juros compostos, beleza? Lá está explicado com um pouco mais calma e um pouquinho mais devagar. A partir do momento que você chega no 3, fica 3 igual ao que temos dentro do parênteses, né? Que seria 1 mais 0,02, 0,2, tá? Que é a nossa taxa, que era 20%, ok? Aqui, elevado a N. Disponho da mesma fórmula, tá? Como aqui eu já tenho somente um valor interno do parênteses, eu posso derrubar o parênteses e manter somente a elevação. Então eu monto esse esqueminha que está aqui. N, que é o que está elevando, igual a log de B, que aqui no caso é 3, divididos por log de A, que é 1,02. Log de 3 vai ser 0,4771 e log de 1,2, nossa, eu colocando um zero ali em tudo, fica 0,0792. É tanto número que a gente repete que vai confundindo aqui. Fazendo a divisão, a gente obtém o valor de período ali, que seria 6,02. Ok? E finalmente acabou os juros compostos. Entramos aqui em taxas equivalentes, que eu acho que foi um dos conteúdos que o pessoal mais se confundiu, tá? Mas acho que em geral, ao longo do tempo, foram pegando o jeitinho e foram conseguindo decifrar essa grande dificuldade aqui. Temos dois conceitos sendo apresentados aqui: taxa efetiva. A taxa pode ser dita como efetiva quando a unidade de tempo da taxa coincide com a unidade de tempo dos períodos de capitalização. 2% ao mês, capitalizados mensalmente, e 2% ao ano, capitalizados anualmente. E nós temos a taxa nominal também, que é uma situação que é mais para enganar as pessoas. Uma taxa é dita nominal quando o prazo de capitalização dos juros, ou seja, o período de formação e incorporação dos juros do principal, não é o mesmo daquele definido para a taxa de juros. Ok? Por que o pessoal faz isso? 6% ao mês dói muito mais ao bolso do que falar ali 72% ao ano, tá? Isso aí ficou muito alto, vamos dizer 2% ao mês, certo? Dói realmente mais do que simplesmente 24% ao ano. Resulta mais que isso. Então, para simplificar para as pessoas e de certa forma dar uma enganada a elas, apesar de enganar ser uma palavra meio forte para isso, eles falam que vai dar com a taxa nominal de 24% ao ano. Então, dessa forma aqui, a pessoa acha que realmente é somente 24%, mas no fim das contas pode ser bem mais que isso. Tá? E se for um período muito maior do que um ano, isso aqui vai gerando uma diferença muito grande no final, diretamente no montante lá. Exemplos: 10% ao ano, capitalizados mensalmente. Então aqui no caso, simplesmente somou-se as taxas mensais, sem grandes critérios, para chegar no valor de 10%. A mesma coisa aqui, 15% ao mês, capitalizados trimestralmente, ok? Pode acontecer essa situação aqui, de maneira a tornar tudo mais confuso ainda, mas em geral isso aqui é mais atuando de maneira a beneficiar a instituição financeira, enganando a pessoa que está contratando esse tipo de serviço aqui. Taxas proporcionais.
A taxa nominal tem uma taxa efetiva implícita que é obtida através das taxas proporcionais. No caso, juros simples, um ano vai ser igual ali 2 vezes a taxa semestral, 4 vezes a taxa semestral, 12 vezes a taxa mensal, e 360, né, que seria ali o caso, o ano comercial, em dias, quando você está convertendo para ano, perfeito? Então é mais simples o processo, porque em taxas proporcionais, você simplesmente pega e faz ali as multiplicações para conseguir equiparar. Já chegando aqui em taxas equivalentes, duas taxas equivalentes, quando aplicadas ao mesmo capital inicial principal durante o mesmo período de tempo, produzem o mesmo capital disponível montante acumulado ao final daquele período. Isso aqui é o que a gente aplica para juros compostos. Isso aqui que vocês fizeram nas aulas de exercício, respectivo tema aqui, que seria taxas equivalentes, onde nós temos esse seguinte esquema, que está associado à igualdade com base na potência e não simplesmente na multiplicação. Então aqui, para obter o mesmo valor que nós teríamos aqui numa taxa por dia, nós temos que fazer em igualdade aqui na taxa mensal, no caso elevado a 12. Se for para a taxa trimestral, vai ser elevado a 4, taxa semestral elevada a 2 e taxa anual aqui elevada a 1, perfeito? Então nós tomamos como base aqui basicamente um período de 1 ano para compor as demais taxas. Lembrando que vocês podem pegar esse exemplo aqui para fazer taxas equivalentes, tá? Utilizando o conteúdo da aula. Então, se você quer transformar, por exemplo, aqui semestre para trimestre, você pega este recorte aqui, substitui a taxa que você tem e vai isolando até descobrir a taxa que você não tem. Pode pegar, por exemplo, mês para trimestre e simplesmente pega esses grupos aqui, tá? Nos exercícios eu gosto de apelar para a parte da lógica e simplificar. Então, por exemplo, se eu sei que em um mês, no caso, desculpa, se um trimestre nós temos 3 meses, então eu simplesmente pego aqui nossa taxa mensal elevada a 3 e o trimestre elevado a 1, ok? Você sempre pega o menor e eleva ele pela quantidade daquele período que tem que ter para compor o período maior. Ao meu ver, isso é mais simples porque os números gerados pelas elevações são muito menores. Mas se ficar mais simples, fazer dessa maneira um pouco mais metódica, fiquem à vontade, o resultado vai ser o mesmo sem problema nenhum, tá bom? Qual a taxa semestral equivalente a 6% ao ano? Então nós temos aqui as fórmulas base iniciais, tá? Que isolando e cortando nós obtemos a seguinte estrutura aqui, ok? Que é basicamente o que a gente viu ali anteriormente, certo? 1 mais IS elevado a 2 igual a 1 mais a taxa aqui anual, né? IA. É basicamente o que tem aqui, certo? 1 mais IA elevado a 1 igual a 1 mais IS elevado a 2, certo? O que a gente viu no exemplo anterior. Resolvendo isso aqui, nós temos a taxa 6% anual. Então eu substituo aqui a taxa anual, no caso nosso IA, pelo valor da taxa unitária de 6%, que é 0,06. E do lado de cá mantém isolado a taxa semestral, que nós não temos ela. Então faço simplesmente a somatória. 1 mais 0,06 vai dar 1,06 elevado a 1. Faço a elevação, vou obter logicamente o mesmo valor, 1,06, igual a 1 mais nossa taxa semestral elevado a 2. Para isolar aqui e tirar essa potência de 2, eu passo com uma raiz quadrada para o lado esquerdo. Então vai ficar a raiz quadrada de 1,06 igual a 1 mais nossa taxa semestral. Tira a raiz quadrada de 1,06 e obtém esse valor aqui, 1,0295, igual ao que tinha dentro do parênteses, 1 mais a nossa taxa. Pego esse 1 que está aqui, passo com o negativo para o lado esquerdo, subtraio de 1,0295 e vou obter aqui o valor da taxa semestral, que é 0,0295. Perfeito? Isso aqui, depois que pega essa lógica de proporcionalidade, ou simplesmente se acostuma a fazer com base nos valores que estão aqui, fica bem simplesinho de ser feito. Então, um exemplo aqui para essa aula: quanto receberá de juros no fim do mês uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de R$ 7.500 a taxa de 2% ao ano. Perfeito? Eu coloquei aqui esse esquema simplificado que basicamente está seguindo essa lógica de proporção, que é basicamente o que está sendo feito aqui embaixo, ok? Então, primeiramente, antes de aplicar aqui na forma de juros compostos, eu tenho que pegar e descobrir a taxa equivalente. E como que eu faço? Pegando aqui os valores respectivos para ano e para mês, tá? Você lembra que um ano tem 12 meses, então o nosso IM vai ser aqui elevado a 12, enquanto o nosso ano aqui, como é uma única unidade e a soberana é maior que a outra, vai ficar aqui sendo elevado a 1. Eu tenho a taxa anual, substituo aqui, então fica 1 mais 0,02 elevado a 1 igual a 1 mais nossa taxa mensal que nós não temos elevado a 12. Faço a somatória, faço a elevação, obtenho o valor de 1,02, igual ao parênteses do outro lado, que ainda não pode ser feito nada, porque está aqui com uma incógnita dentro e sendo elevado. Vai ficar 1 mais a taxa elevada a 12. Para resolver isso aqui, passo a raiz de 12 para o lado esquerdo e retiro a potência do lado direito. Vai ficar raiz de 12 de 1,02 igual a 1 mais nossa taxa mensal. Raiz de 12 aqui com índice 12 de 1,02 vai ficar 1,001651, etc. aqui desse número gigante, igual a 1 mais nossa taxa mensal.
Pego esse 1 que está positivo do lado direito, passo como negativo para o lado esquerdo, faço subtração e já obtenho aqui o valor da nossa taxa mensal. Fica 0,0165158 e assim por diante. Podem ver que é bem mais complicado do que as taxas que a gente converte lá para juros simples, perfeito? Mas ainda assim não é algo tão difícil assim, ao ponto de ser algo quase impossível, ok? Continuando aqui esse mesmo exercício, agora basta pegar essa taxa que eu obtive aqui e aplicar na devida fórmula de juros compostos. Então tem o valor presente, 7.500, nossa taxa aqui equivalente mensal, dá 0,0165 e assim por diante, e nosso período seria um mês. Então basicamente valor futuro igual ao valor presente, que é 7.500, vezes 1 que é fixo, mais o valor que a gente descobriu ali no exercício anterior, elevado a 1. Faça a somatória, né? Só adiciona 1 aqui na frente, eleva a 1, que não modifica nada. Então chegou no valor de valor futuro igual a 7.500 vezes 1,0016515815813 e fechou. Faça a multiplicação, obtenha o valor futuro de 7.512,39. Para descobrir os juros, pego esse valor que obteve aqui, menos o valor presente, que é 7.500, e obtenho o valor de juros de R$ 12,39. Ok? Como eu tinha dito, isso aqui envolve muito mais uma questão de atenção e um pouquinho de lógica, e realmente é uma coisa muito difícil de ser obtida, tá? Utilizando a calculadora e tudo mais, os recursos que realmente tem. E chegamos agora no último tópico que nós vamos falar nessa aula, seria o tópico respectivo de descontos. Então, vamos lá. O desconto, no caso simbolizado por D, deve ser entendido como a diferença entre o valor futuro do título e o valor atual na data da operação. Embora seja frequente a confusão entre juros e descontos, trata-se de dois critérios distintos. Enquanto o cálculo dos juros e a taxa se refere ao período de operação e incide sobre o capital inicial, no desconto a taxa do período incide sobre o montante ou o valor futuro. Os comerciantes, em geral, buscando vantagem na possibilidade de efetuarem à vista o pagamento de suas compras, assumem o compromisso de fazerem em uma certa data futura. Esses compromissos são expressos em documentos denominados títulos de crédito. Tá bom? Então, basicamente, entra aquela operação de securitização, que eu sou, por exemplo, um empresário, preciso ter o dinheiro antes para pagar minhas obrigações, mas o cliente comprou a prazo e só vai me pagar daqui a um mês. Então, pego esse meu dinheiro, né, essa dívida, e vendo para o banco, para uma outra instituição financeira, e essa instituição aplica um desconto por estar me adiantando esse dinheiro, levando em consideração o risco, o custo de oportunidade e assim por diante. Tá bom? Então, basicamente, em vez de receber, sei lá, R$5.000 que eu tinha direito, eu vou receber agora R$4.800, tá bom? Então, esses R$200 é o que o banco ganha por ter comprado essa dívida. Obviamente, eles não compram qualquer dívida, porque seria muito fácil as pessoas lograrem vendendo dívidas, digamos, infundadas, sem fundo, que realmente o parte ali que comprou de você, que tem a dívida contigo, não pagar, tá? Então, é um processo bem mais controlado e mais difícil de ser acessado do que pode se imaginar assim. Ou seja, o desconto é um adiantamento de recursos feito pelo banco sobre os valores de títulos, notas promissórias, duplicatas, cheques, entre outros, por meio desta operação. O cliente recebe o valor antecipadamente e o seu valor correspondente, transferindo assim ao banco seus riscos. Em geral, o desconto é grande, mas é vantajoso para o comerciante ter o dinheiro ali antes e poder fazer aquilo que ele quer fazer realmente com o dinheiro. E, de certa forma, ele abriu mão ali dos riscos, então, teoricamente, ele não responde mais por eles. Tem situações que não é bem assim, tá? Mas não vale a pena entrar nesse tipo de detalhe aqui agora. Termos utilizados. Temos valor nominal, valor da dívida na data de vencimento, então o valor que realmente aquela dívida representa. Valor atual, valor pago com desconto, é quanto está sendo pago na compra daquela dívida da instituição financeira contigo ou com o empresário que seja. Desconto é um D maiúsculo, tá? É a diferença entre o valor nominal e o valor atual. Basicamente seria quase a mesma coisa que os juros que a gente viu ali atrás. Números e períodos, aqui seria o tempo, né, simbolizado por T. E a taxa de desconto, que é simbolizado com um Dzinho minúsculo, tá? Ao invés daqui, no caso, não é um I, e sim um Dzinho, ok? Nós temos 4 tipos de desconto. Nós temos o comercial e o racional, que se desdobram entre simples e composto aqui também, perfeito? O comercial simples é o mais utilizado, os demais quase não são, tá? Simplesmente porque ele gera um desconto maior e é mais vantajoso para a instituição financeira ganhar dinheiro em cima de suas operações. Até mesmo porque aplicar uma taxa de juros muito simples muitas vezes não ia compensar o risco, a desvalorização, a inflação e tudo aquilo que a gente falou agora há pouco, ok? Então, vamos direto para as fórmulas aqui. Fórmulas de desconto racional. Desconto racional simples, por dentro nós temos essas fórmulas aqui, tá? São bastante coisas, são grandes, então não vale a pena simplesmente citá-las aqui, mas em geral são essas. Desconto racional composto, por dentro nós temos essas formulazinhas aqui, ok?
E a fórmula de desconto é basicamente a mesma lógica da de juros. Então vai ser o valor nominal menos o valor atual, ou seja, o valor original da dívida menos o valor com o desconto aplicado. Formas para desconto comercial são essas daqui. A meu ver, elas são ligeiramente um pouco mais simples, tá? Elas lembram bastante ali o que a gente vê nas formas efetivamente de juros, modificando somente a posição do T aqui dentro, tá? Que no outro caso seria um N, estaria para dentro ou para fora, que nessa situação aqui, né? No caso, quando é simples, ele está por dentro, e quando ele é, no caso, composto, ele está para o lado de fora ali como uma potência, ok? Essas são as formulazinhas aqui. O exercício que é passado como exemplo foi o mesmo aqui da aula lá que foi passado anteriormente. Eu pedi para calcular num único exercício os 4 tipos de desconto. Na lista de revisão que eu deixei disponível para vocês, assim como na prova, eu pretendo cobrar dessa mesma forma aqui, tá? Porque em geral é mais simples, são os mesmos valores, então teoricamente diminui um pouco o risco de errar por meio de distração, alguma coisinha assim, tá? Por ficar errando e confundindo uma variável de um com o do outro. E eu acho que fica mais simples também. Mas fiquem tranquilos que a prova só vai ter um exercício de desconto e tá bem balanceado ali em relação à quantidade de tempo que pode ser feita ali numa noite, tá? De maneira que não seja algo horrível para vocês. Não, longe disso eu querer realmente traumatizar vocês com matemática, tá? Eu quero que vocês vejam o quanto isso aqui é legal e pode ser útil pro dia a dia. Tanto que a partir do momento que começar a usar a calculadora financeira, acho que para algum de vocês vai ser mais tranquilo ainda, assim. Talvez alguns tenham mais dificuldade, mas a ideia é que a gente vai alinhando e todos entendam o valor da calculadora financeira e por que ela é tão complexa, mas ao mesmo tempo ela consegue entregar resultados bem melhores para a área financeira que uma calculadora científica entregaria. Não que não seja possível calcular tudo com calculadora científica, tá? A calculadora financeira ela tem várias funções que facilitam muito e simplificam muito o processo. Depois que você aprende a usar, fica uma mão na roda e bem mais fácil, ok? Então, vamos aplicar. Nós temos aqui o valor nominal, que seria 35 mil, tá? O D, que seria 1,5, que dá uma taxa unitária de 0,015, e o T, que seria 6 meses. Eu não sei se eu li enunciado, por via das vou ler aqui de novo, tá? Eu não me lembro. Um título de valor nominal de 35 mil é descontado 6 meses antes do seu vencimento, a taxa de juros de 1,5% ao mês. Qual o desconto racional simples, racional composto, comercial simples e comercial composto? Então, vamos lá. Desconto racional simples. Pego essa formulazinha aqui e substituo pelos valores que eu tinha no slide anterior ali. Valor nominal, tenho 35 mil. 1 é fixo, mais a taxa de desconto, que é 0,015 vezes 6. Faço a multiplicação, vou obter aqui o valor de 0,09. Adiciono 1, que está aqui sobrando, e vai ficar aqui valor atual igual a 35 mil divididos por 1,09. Vai gerar o resultado final aqui de valor atual, que é 32.110,09. Para descobrir o desconto, pego 35 mil, que seria nosso valor nominal, menos o valor que a gente obteve aqui, 32.110,09, e obtenho o desconto de 2.889,90. Podem ver que se o valor aqui é grande, o desconto aqui é enorme, tá? Então isso aqui, às vezes pode não ser tão vantajoso, às vezes pode ser. Tem que ser analisado em cada caso no dia a dia empresarial da organização que está vendendo ali suas dívidas. Desconto racional composto, a fórmula não muda quase nada, simplesmente o valor que estava aqui dentro multiplicando passa para fora e elevando. Então vai ficar valor atual igual a 35 mil, divididos por 1 mais a taxa, né, de desconto, elevado aqui ao período, que seria 6. Fazendo a somatória, embaixo vai ter 1,015 elevado a 6. Fazendo essa elevação, vou obter o valor aqui de 0,093, tá, que está dividindo aqui os 35 mil. Faço a divisão, vou obter o valor atual de 32.021,96. Para descobrir o desconto, pego 35 mil, subtrai esse valor que eu obteve aqui agora dele, e obtemos o desconto de 2.978,05. Desconto comercial simples. A fórmula agora é mais parecida com a de juros simples que a gente viu lá atrás. Temos, então, montado na fórmula aqui, valor atual igual a 35 mil vezes 1 menos 0,015 vezes 6. Faça a multiplicaçãozinha aqui, vai ficar 1 menos 0,09. Detalhe, tá, que diante de juros, o que modifica aqui é basicamente que aqui nós temos um sinal de subtração, tá? Além de mudar as simbologias das variáveis, mas em geral aqui é a subtração que faz a grande diferença. Tiro 0,09 de 1, vai ficar 0,91. Multiplico pelos 35 mil do nosso valor nominal e obtemos aqui o valor atual de 31.850. Para obter o desconto, pego o valor nominal, 35 mil, menos o valor atual que a gente descobriu aqui, e obtemos o desconto de 3.150. Pode ver que o desconto aqui já é bem maior. E por último, desconto comercial composto. A fórmula é bem parecida com a de juros compostos, tirando aqui que muda o sinal, tá? A subtração, e em vez de ser a taxa de juros, aqui vai ser a taxa de desconto. Montando a fórmula, vai ficar VA igual a 35 mil vezes 1 menos 0,015 elevado à sexta. Faço a subtração, dá 0,985 elevado à sexta. Faço essa elevação e obtenho o valor de 0,9133. Multiplico agora pelo nosso valor nominal e finalmente temos o último valor atual.
31.965,79. Para descobrir o desconto, pega os 35 mil nosso valor nominal, subtrai o valor atual que acabamos de descobrir e obtemos o valor de desconto de 3.034,31, ok? Resultados finais aqui, podemos ver como o desconto comercial simples, ele é aquele que oferece o maior desconto, ou seja, é o queridinho do banco e é o mais utilizado aqui no nosso cenário nacional e também no mundo, beleza? Gente, em geral, essa foi a nossa revisão. Lembro a vocês que nós vamos ter ainda, no caso, vocês ainda tem que ver o vídeo que estava anterior a esse, tá? Se não viram ainda. Tem a lista de revisão, que eu deixei disponível para vocês. Ela vale nota também, tá? Assim como as demais, na mesma proporção. E no caso, eu na próxima aula vou passar as resoluções e exercícios dela, tá bom? Na próxima aula, onde eu vou começar a trabalhar com vocês calculadora financeira também antes da prova. Porque a minha ideia é permitir que vocês também possam utilizar a calculadora financeira para fazer os exercícios da prova propriamente dita. Talvez não de todos os conteúdos ainda, mas pelo menos vou trabalhar com vocês ali o juros simples, os compostos e a introdução à calculadora. Tem que ver certinho porque existe a possibilidade das aulas voltarem para presencialmente na próxima semana, tá? Daí isso vai mudar um pouco o formato da aula. Então eu vou passar mais a definição, exatamente a gente vai ver tudo quando isso aí estiver definido. Ok, gente? Muito obrigado por terem visto essa aula até esse momento. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Façam os exercícios, estudem para a prova e o que é dúvida que tenham, entre em contato comigo, tá? Que eu estou disposto a ajudá-los. Uma ótima semana a todos, um bom fim de semana e um grande abraço. Tchau, tchau.